não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. E aí, quem é que não é abrangido? Primeiro, aqueles que exercem atividade externa, incompatível com o controle de jornada. E aí, nesse ponto, eu quero chamar a atenção. Não é qualquer atividade externa, é aquela atividade externa que é incompatível com o controle de jornada. Veja só, às vezes acontecia muito antigamente, dos caminhoneiros. Eles exercem uma atividade externa, mas só que não era possível controlar o horário de trabalho dele. Hoje tem meios informatizados que é possível controlar o período que o empregado está em movimento, que ele está exercendo. Às vezes tem um controle de ponto dentro do próprio caminhão, às vezes é mensagem, você controla o horário de trabalho dele. O importante é, se a atividade é externa e não é possível controlar o horário dele, ele não está abrangido na jornada de trabalho. E qual é a consequência? É que se ele prestar um serviço extraordinário, ele não vai ser pago. Ok? Porque não é possível delimitar quantas horas ele prestou. O outro que também não está abrangido pelo regime de horas extras são os gerentes. Os gerentes são aquelas pessoas que têm um poder de comando, o poder de direção. Ele pode admitir, pode demitir pessoas. Agora, cuidado em relação aos bancos, tá? Porque banco coloca a denominação de gerente em todo mundo. É o gerente de vendas, o gerente de atendimento, o gerente de caixa. Mas só vai ser gerente mesmo aquele que tiver um cargo de comando. Ele puder influenciar nas decisões da empresa. E além disso receber um valor a mais que os demais empregados. A CLT estipulou que esse valor a mais é o de 40% do salário comum dos demais empregados. Aí ele vai ser considerado gerente. E aí ele também não vai estar sujeito ao controle de ponto, controle de horário. Até porque, como ele ocupa um cargo de chefia, ele deve ficar normalmente mais tempo na empresa do que os próprios empregados. E o próximo empregado é o empregado em regime de teletrabalho. Isso aqui é uma inovação da reforma trabalhista. Aqueles que trabalham em home office, em regra, não estão sujeitos ao regime, ao controle de horário. E por isso não se sujeitarão não terão direito à percepção do valor da hora extra. Ok? Vamos falar aqui um pouco sobre salário e remuneração. E desde já, eu já te pergunto, qual a diferença entre salário e remuneração? Ou para você, esses conceitos são iguais? Normalmente quando eu pergunto faço essa pergunta em sala de aula, eu ouço muitas coisas, e normalmente todas estão erradas. Salário é a importância fixa, é aquilo que foi estipulado para você receber na sua carteira de trabalho. Salário de 1.200, 1.500, ok? É aquela remuneração fixa, invariável. Remuneração é aquela a mais, aquele plus que vai incorporar o seu salário. O que a CLT fala? Que remuneração é a somatória do salário com as gorjetas. Remuneração é a somatória do salário mais as gorjetas. O que são as gorjetas? As gorjetas são aqueles valores pagos espontaneamente por terceiros ao empregado. Ué, você não falou cliente, você falou terceiro? Sim, terceiro. Vou te dar exemplos. Primeiro dos clientes, né? Você trabalha num restaurante, você é garçom. Você está lá atendendo e o cara espontaneamente gostou do seu serviço e te dá R$20 em mãos. Aquilo é gorjeta. Compõe a sua remuneração. Pessoal, mas naquele caso que a empresa ela cobra na nota de serviço, como é que fica? Mesma coisa. Se ele cobrou na nota de serviço, é direito do empregado. Depois vai somar todas as gorjetas e vai ratear conforme o regulamento empresarial, conforme a convenção ou acordo coletivo. Se tiver, né? Beleza, mas você falou terceiros. Tem possibilidade de não ser cliente que paga essas gorjetas? Tem. Eu vou te falar das gueltas, ou gueltas, como queira. É aquele valor pago pela empresa ao empregado específico para vender os produtos daquela empresa. Vou te dar um exemplo mais claro. Você trabalha numa loja de comércio de produtos eletrônicos ou então farmácia. Vamos colocar uma farmácia. Você trabalha numa farmácia. E aí chega o fornecedor de um determinado remédio e fala, quando alguém te procurar para pedir o remédio X, você oferece a minha marca. Se você oferecer a minha marca, você vai ganhar um percentual. Veja, isso aí é um terceiro, não é o patrão dele, é um terceiro que está pagando ao empregado para que ele venda o valor
vendo o produto da empresa fornecedora. Nesse caso, vai ter o mesmo regime das gorjetas, e esse valor que ele recebeu vai compor a sua remuneração. Lógico que compondo a remuneração vai ter reflexo nas demais verbas trabalhistas, ok? Além do pagamento em dinheiro, a gente vai falar agora do salário in natura. Além do pagamento em dinheiro, compreende no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou costume, fornecer habitualmente ao empregado. Olha só, o salário in natura é aquele chamado salário utilidade. É aquele valor que não é pago em dinheiro, mas é pago em produtos. Então, por exemplo, um empregador, diariamente ou semanalmente, ele te dá algum agrado. Ele te dá uma caneta, ele gostou muito do seu serviço, te dá uma caneta lá luxuosa, te dá uma carteira cara. Veja, se ele paga habitualmente ao empregado, esse valor vai incorporar a sua remuneração. Porque a ideia é que a relação de emprego não é relação de afeto, não é relação amorosa, não é relação de amizade. Então, se você está fornecendo uma utilidade para aquele empregado, a lei entende que é o salário dele. Você está dando um valor a título de salário para ele. Ou melhor, a título de remuneração, né? Por isso que tem esse nome de salário in natura, que é um salário que não é pago em dinheiro, mas é pago em utilidades. Mas só que a CLT, obviamente, ela tem uma sensibilidade em saber que, às vezes, existe aquele salário indireto, né? Que são aqueles benefícios que o empregador fornece para que o empregado continue trabalhando naquela empresa. Às vezes até como forma de concorrência com as demais empresas. Se eu ofereço mais benefícios, eu vou ter os melhores empregados, porque os melhores empregados querem trabalhar na empresa que tem melhores benefícios. Então, sabendo disso, a CLT fala, não vai ser considerado salário in natura. E aí vai listar aqui uma série de utilidades que não vão ser consideradas como salário. Eu vou pedir para vocês leiam com calma cada uma dessas hipóteses. A gente não vai ter tempo de tratar especificamente e aprofundadamente sobre cada uma. Mas a ideia é, se a utilidade é dada para você para executar o trabalho, não é considerado salário in natura. Agora, se é fornecida a utilidade pelo trabalho, ou seja, como uma recompensa, aí é considerado salário in natura. E você pode ver na própria leitura aqui do artigo. Ele vai falar, para os efeitos previstos nesse artigo, não são considerados como salários as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Então eu estou te fornecendo uma camisa, uma calça, mas é para você trabalhar, não é para você sair. Não é uma recompensa, não é algum agrado que eu estou te fazendo. Então se é para o serviço, não compõe a remuneração. Ok? Sobre férias. Férias é o período de descanso que o empregado tem para recompor suas energias para voltar a trabalhar. Afinal, como diria o ditado, ninguém é de ferro. O período de férias ele é considerado como um período de interrupção do trabalho. Interrupção porque, mesmo sem você trabalhar, sem prestar serviço, você recebe a remuneração. Então, sem trabalhar, você recebe a remuneração. Por isso que é interrupção. É diferente da suspensão do contrato de trabalho. A suspensão de contrato de trabalho, você não trabalha e não recebe. Na interrupção, você não trabalha e recebe. E a férias é uma hipótese de interrupção. Sobre as férias, a gente tem que falar rapidamente aqui sobre o período aquisitivo e o período concessivo. Eu vou pedir encarecidamente que vocês leiam os slides sobre as regrinhas específicas que eu coloquei sobre o período aquisitivo e o período concessivo. Eu não vou falar de todas elas, porque a gente tem pouco tempo para falar. Então, período aquisitivo é o período em que o empregado está adquirindo o direito de ter férias. O período aquisitivo é correspondente a 12 meses de trabalho. Então, se você completou 12 meses de trabalho, você adquire o direito de férias. Não necessariamente você já vai tirar férias, porque aí vem o período concessivo. O período concessivo é o período que o empregador tem para conceder as férias ao empregado. O período que vai ser concedidas essas férias é o período que o empregador decidir, desde que seja nos 12 meses subsequentes àqueles em que o empregado adquiriu as férias. Então vamos lá, se o cara foi contratado no dia 1º de janeiro de 2019, ele adquire férias no dia 1º de janeiro
de 2020. No dia 2º de janeiro até o dia 1º de janeiro de 2021, o empregador tem esse período para conceder as férias. Se ele ultrapassar esse período, as férias devem ser pagas em dobro, ok? Esse é o regramento mais importante. O período aquisitivo é o período que o empregado adquire o direito. O período concessivo é o período que o empregador tem para conceder as férias. E esse período vai ser o dia ou o mês, o período que o empregador for mais conveniente para ele, for mais conveniente para o empregador. Aqui a gente tem a tabela sobre a duração das férias com equivalência às faltas injustificadas. Então, em relação às faltas justificadas, elas não influenciam no período das suas férias. Mas se elas forem injustificadas, você pode ter redução dos dias de férias. Então funciona assim: se você tem até 5 dias de faltas injustificadas, você recebe o integral de 30 dias. Em regra, você tem 30 dias quando você completa 12 meses de trabalho. Essa é a regra. Você vai descontando conforme o número de faltas. Depois vocês dão uma olhada aqui nessa tabelinha. Não precisa decorar não, só para vocês terem conhecimento. E aqui os períodos concessivos, eu já falei sobre a regra geral. A comunicação das férias deve ser com uma antecedência mínima de 30 dias. Beleza? E a possibilidade de fracionamento de férias. Olha só, a reforma trabalhista também inovou nesse ponto. Antes não era possível fracionar as férias, ou pelo menos podia até 2 vezes. Agora você pode fracionar as suas férias até 3 vezes, desde que observe algumas regras. Primeiro, tem que ter concordância do empregado. Esse é o primeiro ponto. Você só pode fracionar as férias do empregado se ele concordar com isso. Se ele não concordar, não fraciona. Vai ser 30 dias direto. Beleza, ele concordou. Ele concordando, pode ser usufruído em até 3 períodos. Um deles não poderá ser inferior a 14 dias. Então, dentre desses períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias. E os outros não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. Então, você tem que ter no mínimo 14 e os outros tem que ter no mínimo 5 dias. Ok? Remuneração das férias é o valor da sua remuneração mais 1/3. Lembre, férias, independente de serem proporcionais, integrais, sempre serão com um adicional de 1/3. Sempre, sempre. Férias vem acompanhado de 1/3, sempre. O abono pecuniário é a possibilidade de você vender suas férias. Você pode vender, que a gente fala comumente, né, como vender as férias. Você pode até dispor de 1/3 dos dias de férias. Você pode converter esses dias em dinheiro, se você quiser ganhar um pouquinho mais. E as férias concedidas após o período concessivo, como eu falei, devem ser pagas em dobro. Aqui eu quero falar agora sobre regulamento empresarial. É outro ponto que eu vou querer que vocês leiam com atenção em casa. Porque são algumas regrinhas que eu coloquei sobre o que pode e o que não pode ter no regulamento empresarial. O regulamento empresarial é a norma interna da empresa. É aquilo que você vai seguir. É aquele plano de cargos e salários. É aquele regramento para tratamento com o cliente. É aquela norma para contratação de empregados. Isso tudo faz parte do regulamento empresarial. É a formalização de regras específicas a serem aplicadas para os sujeitos a relações contratuais. Serve como um instrumento gerador de confiança e de segurança jurídicas. Agora, o importante, a empresa não é obrigada a ter um regulamento empresarial, tá? A CLT não fala nada sobre isso, não impõe essa obrigatoriedade. Mas uma vez que a empresa impõe, uma vez que a empresa decide ter um regulamento empresarial, ela é obrigada a seguir ele. Não pode, regulamento empresarial, mas eu decido quando ele é aplicado ou não. Não, se você tem que aplicar. E aí vem uma situação que é interessante. Se o regulamento empresarial concede um direito a um funcionário, ele não pode depois retirar esse direito, porque isso se tornou direito adquirido dele. Então, se o regulamento empresarial quiser inovar, então vamos colocar uma gratificação. Tem uma gratificação de 50% do salário. Os empresários verificam que essa gratificação está pesando muito no bolso da empresa, né? No orçamento final. Então o que eles podem fazer? Eles podem retirar essa gratificação? Podem, mas não podem o quê? Afetar os funcionários que já estão recebendo aquela gratificação. E essa alteração no regulamento empresarial só vale para os novos empregados, ok? Aqui há algumas regras específicas do que pode e o que não pode ser estabelecido no regulamento empresarial.
Aqui é para você ter uma noção geral do que pode e do que não pode. E aí a gente vai falar sobre contrato de trabalho, que aí a gente vai falar também sobre regras específicas. Primeira parte. Desculpa. Quais são as cláusulas essenciais do contrato de trabalho? Primeiro, identificação das partes, local de prestação de serviços. Depois vem função do empregado, jornada de trabalho, intervalo, descansos, que a gente já estudou. Remuneração e gratificações, também a gente já estudou. E o prazo do contrato. Aqui a gente vai falar especificamente sobre alguns aspectos bem superficiais, tá? Porque se eu tivesse que aprofundar isso aqui, eu precisaria de no mínimo umas 5 aulas. Então vamos lá. Identificação das partes. Você vai identificar quem é o empregado e quem é o empregador. Lembrando um ponto importante. Empregado é pessoa física. Empregado jamais será pessoa jurídica. E aqui eu coloquei o fenômeno da pejotização. É um fenômeno que é proibido, é burla, é violação às normas trabalhistas. É quando o empregador fala na entrevista de emprego para o empregado o seguinte: se você quiser trabalhar na minha empresa, você tem que criar um CNPJ. Veja, por que ele fala isso? Que a partir do momento que você cria um CNPJ, você não é tratado como um empregado, você é tratado como um prestador de serviço. E como prestador de serviço, você não tem direitos trabalhistas assegurados. Então isso aqui é violação às normas trabalhistas. Então a identificação das partes tem que ter uma pessoa física de um lado e uma pessoa jurídica ou física do outro. Um lado o empregado e o outro o empregador. Ok? Aqui eu coloquei em relação ao local de prestação de serviços. É o local onde o empregado vai prestar os serviços. Aqui eu coloquei uma orientação jurisprudencial no sentido da transferência. O empregado, em regra, não pode ser transferido. E se você contratou para ele trabalhar num local, ele não pode ser transferido para outro. Agora, beleza. Você quer transferir. Como é que acontece? Primeiro, tem que ter como um acordo. A alteração contratual sempre tem que ter como um acordo entre empregado e empregador. Não pode causar prejuízo ao empregado e, além disso, tem que pagar um adicional de transferência se essa transferência for provisória. Se essa transferência for definitiva, você tem que pagar um valor de ajuda de custo. E essa ajuda de custo tem que abarcar todos os valores que o empregado vai ter para se transferir de um local para outro, inclusive com a mudança dele e da família, claro. Outro ponto, outra cláusula essencial do contrato de trabalho é a função do empregado. Veja, a partir do momento que você define qual é a função do empregado, ele não pode realizar outra função. Essa ideia do empregado multitarefa não é aceita pela lei. Se você colocou que ele é servente, ele tem que exercer a atividade de servente. Se ele é atendente, tem que exercer a atividade de atendente. O que não pode é um atendente realizar serviço de limpeza, por exemplo. Isso não é serviço do atendente. Não é a função para a qual ele foi contratado. E aí a gente chama atenção para duas violações, que é o desvio de função e o acúmulo de função. Desvio de função é quando você é contratado para exercer uma função e é desviado para outra. Você deixa de exercer aquela função e começa a exercer outra. Acúmulo de função é quando você exerce a sua função e, além dela, exerce outra ou outras. Aqui nesse exemplo eu coloquei bem claro. É o cara que está exercendo várias funções ao mesmo tempo. Isso parece eu quando trabalhava no escritório de advocacia. E aí, para você ver quais são as atividades determinadas de determinadas funções, você entra na classificação brasileira de ocupações. Você coloca lá, atendente telemarketing, vai digitar lá quais são as atividades. Lógico, nem todas as funções tem lá, tá? Mas é um parâmetro para você poder verificar quais são as funções e se está tendo desvio ou acúmulo de funções. Na jornada de trabalho, intervalo e descanso, a gente já falou. Eu só quero falar agora sobre a tolerância para atraso. Qual é a tolerância para o empregado se atrasar? Ele pode se atrasar até quanto tempo? Até quantos minutos? Normalmente, quando eu pergunto isso em sala de aula, os alunos me falam 15 minutos. Isso aí está no jargão popular, não sei por que se espalhou dessa forma, porque está errado. O valor, o horário, o limite máximo de atraso para o empregado é de 5 minutos, limitado a 10 minutos diários. Então, 5 minutos no máximo, limitado a 10. Então, como é que funciona? 5 ou 10? Você tem até 5 minutos para entrar no seu trabalho. Se você entrar 6 minutos, você já pode ser punido. Ah, mas e em relação aos 10? Os 10 funcionam o seguinte: você entrou 5 minutos atrasado.
não vai ser descontado do seu salário. Aí você tirou seu intervalo, aí você entrou, voltou ao seu trabalho 5 minutos atrasado de novo. Somou 10? Somou. Então não vai ser descontado. Se somar mais, aí vai ser descontado o valor que foi atrasado. Ok? E aqui eu coloquei o dispositivo que fala sobre isso. E aí eu falo sobre o trajeto, tempo de trajeto, residência e trabalho. Em regra, o tempo que você despende da sua casa para o trabalho não é computado na jornada e não é pago pelo empregador. Aí você fala, pô, professor, mas eu me lembro que tinha uma hipótese aí do trabalho distante, que não é servido por transporte. Isso aí são as horas em itinerário. Elas foram abolidas pela reforma trabalhista. Agora, qualquer forma de trajeto de residência e trabalho não é computado na jornada de trabalho e não é pago. Ok? Aqui a gente vai tratar sobre o ponto das horas extras que eu não tratei no bloco passado, que é em relação às compensações. Você pode realizar uma compensação diária, semanal, semestral ou anual. Cada um vai ter uma regra específica. Em relação à compensação diária ou semanal, você pode realizar por acordo verbal ou acordo escrito. O empregado, o empregador, entra em um acordo que, em vez de receber o valor da hora extra, ele vai compensar o horário extraordinário em outro dia. Então, se um dia você trabalhou 2 horas extras, no outro você você sai com 2 horas de antecedência. Isso é compensação. Pode ser por acordo verbal ou escrito. Agora, em relação ao banco de horas, que pode ser semestral ou anual, temos regras específicas. Em relação ao banco de horas semestral, você precisa de um acordo individual escrito, necessariamente, não pode ser verbal. Então, como é que funciona o semestral? Você vai acumulando, você vai fazendo horas extras e vai acumulando horas lá no banco. Durante o semestre, o empregador vai te conceder essas folgas. Desculpa. E o anual é durante o ano. Ele vai ter um ano inteiro para compensar essas horas extraordinárias. Ok? Passando para o próximo tema, que é o prazo do contrato de trabalho. Eu quero que você, nesse ponto, só se atente ao seguinte. Em regra, o contrato é por prazo indeterminado. Quando você contrata alguém, é por prazo indeterminado, no sentido de, eu não tenho prazo para acabar esse contrato. Só vai acabar quando uma das partes der causa à extinção do contrato. Essa é a regra geral. Quando você contrata alguém, é por prazo indeterminado. Mas pode ser que você queira contratar aquela pessoa com um prazo estipulado, de início e fim. Tem problema? Não. Mas só que tem as hipóteses específicas que a CLT coloca. O prazo máximo do contrato por prazo determinado são de 2 anos, incluindo prorrogações, tá? Então, se você colocou um prazo do contrato de trabalho de 60 dias, você pode prorrogar uma vez por igual período, 60 dias, vai dar 120 dias. Estipulou 2 anos? Não. Então tá ok. Agora, se você colocar um contrato de trabalho por 1 ano e 6 meses e quiser prorrogar por 1 ano e 6 meses, aí já não vai poder. O que vai acontecer nessa hipótese? Vai se tornar um contrato por prazo indeterminado. Qualquer violação às regras do contrato por prazo determinado implica na prorrogação desse contrato por prazo indeterminado. Ok? Em relação ao contrato por prazo determinado, ele tem hipóteses específicas. Ele vai valer para os serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Aqui a própria natureza da atividade que é transitória. E aqui as atividades empresariais de caráter transitório. Eu vou te dar um exemplo. Os serviços transitórios. Vamos lá. Você é garçom. Tem um determinado dia que está tendo um evento e aí precisa de mais garçons naquele dia. Nesse caso eu posso contratar por prazo determinado. Ou então um mês, uma semana. Eu estou colocando um dia que também tem a questão do contrato intermitente, que pode confundir. Mas um mês que está tendo uma movimentação maior. A gente está agora numa pandemia, por exemplo. Uma indústria que produz álcool em gel vai demandar mais nesse período. Então posso contratar um serviço por prazo determinado para atender essa demanda que também é transitória. Agora também tem a questão da empresa, a própria empresa que é transitória. Eu te dou o exemplo do que aconteceu aqui na Copa do Mundo, que teve aqui no Brasil. Tiveram empresas que foram criadas exclusivamente para trabalhar nesses eventos da Copa. Então a própria empresa é transitória. Então nesse caso, eu também vou fazer um contrato de trabalho transitório. Um contrato de trabalho por prazo determinado. E aí tem um contrato de experiência. Cuidado para não confundir. O contrato de experiência é uma espécie do gênero contrato por prazo determinado.
Em regra, o contrato por prazo determinado pode ser até 2 anos, mas o contrato de experiência é no máximo 90 dias. Contrato por prazo determinado, 2 anos. Contrato de experiência, no máximo 90 dias. Ok? No contrato de experiência, eu quero verificar se o empregado vai se adaptar ao ambiente da empresa e se a empresa fornece os meios adequados para que o empregado trabalhe. Então, é um avaliando o outro no contrato de experiência. Ele serve justamente para isso. No contrato de experiência, o empregado e o empregador vão verificar se o exercício, o serviço e os meios fornecidos pela empresa são adequados. Eles vão ver se dá para adaptar o serviço às atividades das empresas. Aqui um regramento sobre o contrato por prazo determinado. Eu quero falar sobre a cláusula de direito recíproco. Se você colocar essa cláusula no seu contrato por prazo determinado, isso significa que algumas regras do contrato por prazo indeterminado vão se aplicar ao contrato por prazo determinado. Essa cláusula tem influência em relação ao aviso prévio. O aviso prévio ele existe só no contrato por prazo indeterminado, porque não faz sentido você colocar ele no prazo determinado, porque no prazo determinado você já sabe o dia que você entra e no dia que você sai. Você vai avisar previamente por quê. No contrato por prazo indeterminado ele tem mais sentido. O aviso prévio serve justamente para você avisar aquela outra parte que você está saindo e ela poder se planejar para contratar outro empregado, ou então, no caso de demissão sem justa causa, de dispensa sem justa causa, para você poder se planejar a questão orçamentária, o quanto você vai receber, o que é que você vai fazer, procurar outro emprego. Então, para isso que serve o aviso prévio. Agora, no contrato por prazo determinado, não tem sentido, porque você já sabe a hora que você vai entrar, o dia que você vai entrar e o dia que você vai sair. Agora, se você colocar a cláusula de direito recíproco, o aviso prévio é aplicado ao contrato por prazo determinado. Isso raramente a gente vê, mas pode acontecer. Aqui eu vou colocar algumas hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Eu vou pedir que vocês leiam cada uma delas, tá? Eu vou colocar a hipótese e a consequência. Então, se é extinção sem justa causa, você vai ter direito às seguintes verbas rescisórias. Se a extinção é por justa causa, já é mais reduzido. Se a extinção é por rescisão indireta, tem outro regramento. Aqui a regra geral. A dispensa sem justa causa é aquela que confere mais direitos ao empregado. A dispensa por justa causa é aquela que confere menos. Ok? E aí a gente vai ter um meio termo entre as outras hipóteses de extinção. Então no próximo bloco a gente vai falar sobre os benefícios da Previdência Social. Até mais.